Olá, TPmiga! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Eu sou a Fernanda Felan e hoje eu vou compartilhar um comportamento bem comum que pode estar aí destruindo a sua paz na TPM, né? Pode estar tornando a sua TPM mais caótica ainda. Vamos comigo? Então vamos lá. Ó, eu lembro bem quando eu estava aprendendo a dirigir, que eu tive uma orientação que eu deveria sempre desacelerar o carro antes de entrar nas curvas, né? Se você dirige, você sabe aí do que eu estou falando. E embora eu não entenda muito de carro aqui para te explicar o porquê dessa orientação, né? Eu já vivi experiências, né? Não muito agradáveis com o resultado de não seguir essa orientação, ou seja, chegar ali um pouco acelerada nas curvas, né? A gente consegue perceber claramente que o carro ele perde um pouco a sua estabilidade, e dependendo da velocidade pode até causar um acidente, né? Eu levei alguns sustos, mas nenhum susto tão grande assim, né? Alguns pequenos sustos de perceber o carro ali perdendo a estabilidade quando eu não seguia essa orientação. E aí, essa é uma metáfora muito bacana, tá? Para falar sobre o que eu vim falar hoje. Deixa eu só colocar aqui a minha orientação. É uma metáfora muito bacana para você entender o que acontece quando você resolve aí acelerar, né, os passos em direção aos seus objetivos, sem estar vibracionalmente preparada para isso. O que acontece? Quando você não está vibracionalmente preparada e você pisa o pé no acelerador, né, entrando em ação ali de forma acelerada, quando você se depara com um obstáculo, né, como é o caso ali das curvas, você corre um risco enorme de perder a estabilidade, tá? E aí, o que acontece, né? Muita gente pode estar pensando aí, mas eu quero que a coisa aconteça logo, né? Então eu dou uma acelerada aí nas ações porque eu quero ver o resultado logo. E aí eu quero te falar o seguinte: quando você tenta acelerar o resultado através da ação, duas coisas podem acontecer, tá? Ou você acaba ficando muito cansada e desiste aí no meio do caminho, né, do seu objetivo, às vezes quando está bem pertinho de alcançar ele, né, mas você não sabe, e aí você é muito cansada, você desiste dele no meio do caminho, ou você alcança, você chega lá, mas você chega exausta demais para conseguir aproveitar, para conseguir usufruir da sua conquista, tá? Então, em qualquer um dos casos, você vai acabar perdendo sua estabilidade quando chegar a TPM, né? Porque nesse momento você vai se perceber rodeada de pensamentos negativos, né? Que são frutos aí, já são comuns durante essa fase e eles ampliam aí se você está num momento de exaustão, né? Lembra que qualquer coisa que a gente sente, ela amplia durante a fase pré-menstrual. Então, em qualquer uma dessas duas opções, você vai acabar perdendo a sua estabilidade e a confiança em si mesma. E especialmente na TPM, quando você notar, né, quando você se ver rodeada aí de pensamentos negativos. Beleza? Então, o que você precisa fazer, né? Qual é a minha indicação? A minha indicação é sempre que você trabalhe a sua vibração antes de entrar em ação ou antes de acelerar o passo aí em direção a algum objetivo seu. Vamos lá.
Vou explicar o que é isso, né? Para você que está chegando por aqui agora, nunca ouviu falar. Vibração é um dos eixos do método de produtividade cíclica e eu gosto sempre, para trazer uma explicação mais prática, mais fácil, né, de você entender, vibração é sinônimo de frequência. E o que acontece? Todos os pensamentos que a gente tem, eles emitem uma frequência, tá? Uma frequência que carrega uma determinada informação, a informação contida nesse pensamento. Então, se eu tenho um pensamento ali que me traz uma sensação de medo, né? Um pensamento que algo vai dar errado, um pensamento de que algo não vai funcionar, né? Que me traz uma sensação de medo. Então, esse pensamento ele tem uma determinada frequência que carrega essa informação. Qual é a informação? Ah, aquilo vai dar errado, né? Essa informação que um pensamento de medo carrega. E esse pensamento ele tem uma determinada frequência. Se eu tenho um pensamento ali de esperança, então, por exemplo, eu não tenho certeza, mas eu espero que algo dê certo. Esse pensamento ele tem uma outra frequência que carrega essa nova informação. Qual é a nova informação? Pode ser que isso dê certo, né? Já é um outro pensamento com uma outra frequência que carrega uma outra informação, tá? Uma comparação aí, né, que fica fácil de entender é se você pensar numa estação de rádio, né? O que acontece numa estação de rádio? Tem várias estações de rádio, né? Cada uma delas tem uma frequência, não é verdade? E para você conseguir captar a informação dessa estação, o que você precisa fazer no seu rádio? Sintonizar, né, na mesma frequência. Então, o trabalho vibracional é exatamente esse: é você sintonizar a sua frequência para você captar informações, né, pensamentos que estejam numa frequência alinhada com aquilo que você quer criar. Então, se você quer criar esperança, né, você precisa sintonizar a sua frequência. Você precisa sintonizar nessa mesma frequência para que pensamentos de esperança cheguem até você, né? Para que você acesse esses pensamentos de esperança. Deu para entender? Acho que sim, né? Então, o que você precisa fazer, né? Você precisa justamente fazer esse trabalho. E ele é feito através de exercícios mesmo. Exercícios que trabalham os nossos pensamentos. Então, ó, sempre que eu tenho um pensamento, né, ele emite uma frequência e essa frequência ela descarrega, como é que eu posso dizer? Na verdade, o nosso cérebro libera algumas substâncias que trazem sensações para o nosso corpo. Então, todo pensamento, ele também está associado a um sentimento, é uma sensação, né? Como eu falei ali, pode ser de medo, pode ser de esperança, de contentamento. Então, a gente sente isso no nosso corpo. Lembra sempre que o pensamento é a linguagem da mente e o sentimento é a linguagem do corpo, tá? E essas duas coisas juntas, elas são uma ferramenta, né, de orientação para o nosso trabalho vibracional. Então, o trabalho é em cima do pensamento, mas o sentimento ele vai nos dar a direção desse trabalho. Então, se eu estou tendo um pensamento que está me causando um sentimento de medo, de ansiedade, de paralisação, né? Eu já sei que é um sentimento que tá me levando para um lugar oposto daquilo que eu quero chegar, não é verdade? E aí, qual é o objetivo do trabalho vibracional? É sempre você subir um passinho nessa escala vibracional, nessa escala de sentimentos. Então, assim,
não se preocupa quando você for fazer o seu trabalho, essa prática aí do trabalho vibracional, não é o momento de você se preocupar em sempre chegar lá, sair, por exemplo, de um lugar de medo, de pavor, para um lugar de confiança extrema. Você nem tem acesso a isso nesse momento, tá? O seu papel é ir subindo ali degrau a degrau, até que você pratique isso com tanta frequência que você alcance aí esse lugar, né? De pensamentos com frequência de mais confiança, de certeza mesmo, né, de que aquilo vai acontecer, tá? Então, o objetivo do trabalho vibracional é esse, é que você treine os seus pensamentos para que esses novos pensamentos te façam subir um pouquinho nessa escala emocional, tá? Você saia, por exemplo, de um pensamento que te traz sensação de medo para um pensamento que te traz sensação de contentamento, que está ali no meio, mais ou menos, da escala. Tá bom? Desculpa. Vamos lá, então. E aí, o que acontece com muita gente? Muita gente não sabe, não consegue, não tem facilidade, na verdade, em identificar o que está sentindo, né? Porque, como eu falei, o sentimento ele é o guia, tá? A verdade é o seguinte, né? Se eu tivesse que medir cada frequência desses pensamentos, inclusive já existem estudos que fazem isso hoje, né? Mas se a gente tivesse que no dia a dia medir, ia ficar inviável, né? Então, o sentimento é que te traz esse guia, tá? Sentimentos negativos têm frequências que estão te levando para o lugar oposto aonde você quer chegar. Sentimentos caminhou um pouquinho para o lado dos sentimentos positivos, você já está dando um passo em direção ao lugar que você quer chegar. Tá? Então, tem gente que tem dificuldade, né, de identificar o que está sentindo. Eu quero te dizer que isso é uma questão de prática, tá? A verdade é que a gente não foi ensinada a observar os nossos sentimentos, o que a gente está sentindo, mas agora você já sabe da importância de observar isso, então você precisa começar a praticar. E aí, um jeito bem simples, né, de você começar a fazer isso, é você pegar a escala vibracional. Eu indico a escala que é do livro Peça e Será Atendido, da Esther e do Jerry Hicks. Então, tem uma escala lá vibracional, e que você se pergunte, esse pensamento, né? Você pega lá escalas, que tem 22 sentimentos dentro dessa escala, e você vai se perguntando, esse pensamento está mais para medo ou frustração? Sabe? Dentro da própria escala, você vai fazendo essa pergunta. E aí você, não, tá mais para medo, então tá mais embaixo, beleza. Que novo pensamento eu posso ter para subir um pouquinho nessa escala, tá? Então, sempre se faz essa pergunta. Esse pensamento que eu estou tendo tá mais para esse sentimento X ou aquele sentimento Y? E aí você vai começar a ter mais facilidade de identificar com mais rapidez aí o que você está sentindo, né? Qual é o sentimento que está acontecendo ali, beleza? Uma dica muito importante. Se você está passando por um momento de crise na sua TPM, né? Aquelas TPMs que vêm assim, desesperadoras, né? Praticamente, esse não é o momento de você fazer o trabalho vibracional, tá? Porque não vai resolver. Ele vai te trazer muito mais resistência do que vai diminuir a sua resistência, tá? Então, se está nesse momento de crise, deixa acontecer. Vive essa experiência, aprende com essa experiência, deixa ela passar, porque ela vai passar, tá? Deixa ela passar, e aí depois você volta a treinar, a praticar a sua vibração, beleza? Quando você faz isso com frequência, né, ao longo aí dos ciclos, vai ficando mais raro, né? Vai ficando mais raro você perder a sua estabilidade aí na TPM, né? Pode acontecer, porque às vezes realmente acontecem situações emocionais fortes, né, durante o nosso ciclo, e que a TPM traz à tona aí,
mas vai ficando mais raro, porque você começa a aprender a lidar melhor com isso, beleza? Então, pelo menos, você vai conseguir identificar, né, que está entrando aí nessa crise antes. Você vai conseguir antes identificar que está entrando nessa crise e se você consegue cortar antes de entrar, fica mais fácil de você mudar a sua vibração, né? Imagina uma pedra, uma pedra redonda assim, e ela sendo jogada, uma pedra grande, tá? Sendo jogada aí por uma ribanceira, né? Por uma ladeira lá. Se eu empurro essa pedra e logo no começo eu percebo, né, que eu não quero que ela desça, talvez eu tenha força ali, né, para segurar essa pedra. Agora, se eu deixo ela ganhar velocidade e eu chego lá no final e tento segurar essa pedra, ela vai me atropelar, né? Com certeza ela vai me atropelar. Então, é a mesma coisa quando a gente pensa em vibração. Se eu já estou ali num momento de baixa vibração, já estou mergulhada naquilo, não adianta eu tentar parar, porque vai me atropelar, tá? Mas com a prática você vai começar a identificar isso no início, antes de mergulhar nisso aí. E aí vai ser mais fácil você trocar, né, alterar aí os seus pensamentos, transformar a sua vibração, mesmo durante a sua TPM. Beleza? Vamos lá, então. Então, o que acontece, né? Muita gente acaba vivendo nesse lugar de tentar acelerar, né, demais, sem trabalhar a vibração. E eu trouxe aqui alguns resultados disso quando a gente faz isso na nossa experiência, beleza? O primeiro deles é que você vive ocupada, mas não é produtiva. Vamos lá, vou explicar isso aí. O que é ser produtiva na minha visão? Ser produtiva, ser uma mulher produtiva é estar caminhando em direção ao alcance dos seus sonhos, respeitando seus tempos internos e sem deixar o que é importante pelo caminho. Então, isso é ser uma mulher produtiva. É o foco no caminho, né? Eu estar caminhando em direção a algo que eu quero, é o foco em respeitar os meus tempos internos, então não atropelar essas variações, né, de energias e habilidades ao longo do ciclo menstrual e sem deixar o que é importante pelo caminho. Então, tendo clareza aí do que é importante para mim e começar a focar nisso aí, tá? Mas quando eu tento acelerar sem fazer esse trabalho dos pensamentos, né, de estar mais consciente do que está acontecendo, eu acabo sendo uma pessoa ocupada, né, fazendo muitas coisas, mas essas coisas não estão me levando para um lugar que realmente é importante para mim, tá? E aí muita gente chega para mim e fala: "Ah, mas se eu não estiver fazendo alguma coisa, eu não me sinto produtiva", né? Isso está muito internalizado dentro da gente, essa sensação de que a gente só é produtiva se a gente está realizando alguma atividade, se a gente está fazendo alguma coisa. E isso é um conceito completamente equivocado, né? Então, quando falar em produtividade, começa a pensar no conceito que eu trouxe aqui para você hoje, tá? Não tem a ver com realizar mais tarefas, não tem a ver com realizar coisas de forma mais rápida, não. Tem a ver com você ter clareza do caminho, você está caminhando em direção a ele, tá? Você respeitar o seu ciclo, né, nessa caminhada aí e não deixar nada importante pelo caminho, tá bom? E aí, qual é o resultado, né, quando você faz isso, quando você vive ocupada e não produtiva? Quando chegar a sua TPM, a TPM é a hora da verdade, né? Na TPM é quando a verdade chega. Então, se você faz isso com frequência, quando chega a TPM, muita coisa que estava no inconsciente chega à sua consciência. Então,
as suas insatisfações elas ficam mais claras. E aí, nesse momento, você vai perceber que você está caminhando em direção a algo que não te satisfaz, né? Que não te traz a satisfação que você deseja, né? Já aconteceu comigo, né? De conquistar coisas e quando chegar lá perceber que não era aquilo que eu queria, né? Acredito que já aconteceu com muita gente, mas a verdade é essa. E a TPM ela não mente para a gente. Então, nesse momento, as suas necessidades essenciais elas vão aflorar. E aí você vai se sentir frustrada, vai se sentir irritada, né? Vai querer culpar o outro, mas a verdade é que você não está parando para ter clareza do que é importante para você, porque você está o tempo inteiro pensando em ficar realizando tarefas. Beleza? Então, o resultado é esse: é uma TPM mais frustrante, mais irritante, mais caos na TPM, pelo simples fato de você não ter clareza do caminho que é importante para você, tá? Essa é a primeira coisa que acontece com quem vive aí acelerando demais sem fazer o trabalho vibracional primeiro, tá? Segunda coisa que acontece, né? A mulher ela acaba não respeitando as variações do ciclo, né? Seja por não ter consciência dessas variações, seja porque ela coloca talvez a responsabilidade para um trabalho, né, que ela tem, um chefe, enfim, ou a existência de filhos, enfim, né? Várias questões aí para ela não respeitar as variações do ciclo, ou entender que ela não pode respeitar as variações do ciclo, tá? Então, o que mais chega para mim, né, quando eu falo sobre isso, são dúvidas, questionamentos das mulheres dizendo assim: ah, mas eu não posso parar. Como é que eu vou pagar meus boletos se eu parar, né? Primeiro, que respeitar as variações do ciclo não é necessariamente parar, tá? Respeitar as variações não é necessariamente parar. Você vai começar a perceber que existem algumas atividades que você tem mais facilidade para realizar em algumas fases do que outras. Existem algumas habilidades que são específicas de fases de baixa, né? Então, fases, por exemplo, a pré-menstrual e menstrual, que a gente tem a sensação que precisa parar, elas vêm com habilidades importantíssimas, né, dentro da criação da nossa realidade, do alcance dos nossos sonhos, e que não são sinônimo de parar, pelo contrário, né? São momentos, inclusive, que trazem muito mais clareza para a gente, tá? Às vezes, alguma atividade criativa que você tem mais facilidade numa fase pré-menstrual, por exemplo, né? Tem gente que tem. Então, tenha claro isso, tá? Respeitar suas variações de energias não é necessariamente sinônimo de parar. Às vezes pode ser, mas não sempre, tá? E aí o resultado é o seguinte: se você não respeita, não está consciente disso, não olha para isso com frequência, você acaba perdendo a oportunidade de pegar certos atalhos em direção aí ao seu objetivo, né? Mais uma vez trazendo a ideia do carro, né? Eu penso muito de um carro acelerado numa estrada e que perde ali um retorno ou um atalho que precisava pegar, né? Então é isso que acontece. Se eu estou muito acelerada e eu não paro para ouvir as minhas necessidades, para respeitar as minhas necessidades ao longo do ciclo, eu perco alguns atalhos importantes. Por exemplo, eu perco as mensagens importantes que a TPM traz sobre o que eu preciso mudar na minha vida ou em mim mesma, né? Eu perco, por exemplo, algumas orientações que costumam chegar de forma clara na fase menstrual, né? Essa é uma fase que a nossa intuição está bem aguçada. Então, se eu estou acelerada ali, eu perco, né? Eu não consigo ouvir isso, tá? Então, são alguns exemplos aí dos atalhos que você perde na sua caminhada por não respeitar as suas variações de energias e habilidades ao longo do ciclo menstrual, tá? Ok, vamos lá.
Terceira possibilidade, né, do que pode acontecer quando você acelera demais antes aí de trabalhar a vibração. A terceira possibilidade é que você não consegue apreciar a jornada, né? É engraçado que a gente fala muito sobre isso, sobre apreciar a jornada, apreciar o caminho, mas a verdade é que pouca gente coloca isso em prática, não é verdade? Fala aí para mim. Você coloca isso em prática? Né? A gente está sempre com um olhar no futuro, no que vai acontecer, no que vem, no resultado, né? E a gente perde a oportunidade aí de apreciar a jornada, né? O caminho. A gente perde muito essa oportunidade, né? E aí, mais uma vez aqui, surge muito essa questão do não poder parar, né? Ou do não ter tempo para apreciar. Acho que do não ter tempo pode ser. Porque quando a gente fala de apreciar a jornada, aí não é tanto sobre parar, né? É mais sobre observar melhor, né? Conseguir observar o que está acontecendo, né? Diminuir o ritmo, sobre diminuir o ritmo. E aí muita gente vem com essa mesma questão. Ah, mas eu não consigo diminuir o ritmo, né? O meu emprego não deixa, minha família não deixa, meus filhos não deixam, né? E mais uma vez, isso é primeiro uma questão de prioridade sua, de você entender as suas necessidades e de você se planejar para isso, né? O planejamento ele resolve muita coisa nesse sentido, né? De você continuar entregando um determinado resultado que te é exigido e mesmo assim conseguir respeitar suas variações de energia, tá? Então, o planejamento aí é um ponto chave para você conseguir alcançar isso, tá? E se você não aprecia a sua jornada, o que vai acontecer é que você vai acabar chegando na TPM muito ansiosa, porque você não consegue reconhecer os passos que você já deu até agora, né? Dentro, inclusive, do planejamento cíclico, existe uma etapa que é obrigatória, que é a etapa comemorar, né? Que eu indico que seja feita durante a fase ovulatória, que é justamente esse momento de você parar e reconhecer os passos que você deu naquele ciclo. E aí comemorar, agradecer e comemorar esses passos, né? A gente não tem o hábito de fazer isso, mas isso é muito importante para treinar nossa autoconfiança, para a gente reconhecer mesmo, perceber os passos que a gente está dando, perceber o quanto a gente está evoluindo em direção aos nossos objetivos, tá? E quando você não faz isso, você torna a sua TPM um caos, porque você traz mais ansiedade ainda, né? Parece que você não está fazendo nada, parece que você não está caminhando em direção onde você quer. E não é verdade. Você simplesmente não está parando para reconhecer os passos que você já deu. Beleza? Ok. E a última situação que acontece quando você está aí muito acelerada, né, sem antes fazer um trabalho vibracional, é que o universo, ou o que quer que você acredite, acaba fazendo com que você freie de forma brusca, né? Os freios eles acabam acontecendo de forma brusca. E aí, o que um freio de forma brusca faz com a gente? Geralmente ele machuca, né? Ele assusta, ele machuca, né? E aí, quando a gente fala de corpo, de produtividade, de desacelerar ou de acelerar, muitas vezes vem em formato de doenças, né? Foi o meu caso, né? Para eu parar, para eu observar o meu corpo, ele precisou gritar, falar assim, ó, tô aqui, né? O meu útero precisou, meus ovários, meu útero precisou dizer assim, ó, tô aqui, olha para mim, né? E infelizmente muita gente só pausa, né, quando isso acontece. Foi o meu caso e eu espero que não precise ser o seu caso. É por isso que eu estou aqui o tempo inteiro trazendo orientações para que você não precise chegar nesse ponto extremo para começar a olhar para você
começar a olhar para o seu corpo, para as necessidades do seu corpo, para as suas próprias necessidades, para as coisas que são importantes para você, tá? Muitas vezes as pessoas não olham para isso sempre num lugar de culpar o outro, né? Então eu já ouvi muitas frases como: mas depois que eu tive filho, eu não consigo olhar para isso, ou eu não sou organizado o suficiente para isso, ou a minha empresa não deixa que eu faça isso, enfim. A gente acaba, é mais fácil culpar o outro do que trazer a responsabilidade para a gente. Mas quando você coloca o poder na mão do outro, você não consegue transformar nada, né? Isso é que é incrível. Para mim foi sensacional eu entender que eu era responsável por criar todas as experiências na minha vida. Porque na hora que eu vi que eu estava criando uma experiência desagradável, uma experiência que eu não queria, eu trouxe o meu poder de volta e disse: se eu sou capaz de criar isso, eu sou capaz de criar uma experiência diferente. Eu sou capaz de criar uma experiência agradável, uma experiência que esteja de acordo com a vida que eu quero, com o que eu quero viver, né? Então, é muito transformador quando a gente para de colocar a culpa no outro, porque na hora que a gente está colocando a culpa no outro, a gente também está colocando o poder na mão do outro. Então, a gente traz o poder de volta para a gente, e aí sim a gente começa a ver transformações incríveis acontecendo na nossa jornada, tá? E aí, mais uma vez, quando você acaba sendo obrigada aí, né, a frear só de forma brusca, né, por algum acontecimento aí da vida, você acaba chegando mais ansiosa também na sua TPM, porque você não consegue realizar as atividades que precisa, né? Você acaba sendo paralisada por forças externas, né? E isso te traz mais ansiedade ainda. E quando você pratica isso com mais frequência, essas pausas, aí você consegue compreender melhor esses momentos, né? E passar pela sua TPM de uma forma mais tranquila, né? Trazer mais paz aí para a sua TPM. Beleza? Então vamos lá. Bom, concluindo tudo isso, o que eu quero dizer para você é que algumas vezes procrastinar é necessário. Então, eu falei tudo isso, não tinha falado dessa palavra ainda, mas a proposta desse vídeo é que você entenda que a procrastinação não é necessariamente algo ruim. Ela não precisa vir com esse peso todo que essa palavra carrega, que esse comportamento carrega quando a gente fala sobre produtividade, tá? Procrastinar algumas vezes é necessário. Quando você não está vibracionalmente preparada para alguma ação, é muito importante que você faça o trabalho vibracional primeiro, para que depois você consiga dar uma acelerada aí em direção ao seu objetivo e se manter estável, né, ao longo dessa caminhada, tá? Muita gente fala que se sente mal quando procrastina, e mais uma vez isso é fruto desse peso que é colocado nessa palavra ou nesse comportamento, né? Então a gente acaba se sentindo mal mesmo, né? Parece que a gente é uma pessoa ruim quando a gente faz isso. Mas eu quero que você saia desse vídeo hoje entendendo que o que te faz mal não é procrastinar uma ação. O que te faz mal é procrastinar o seu trabalho vibracional. Não tá o tempo inteiro atenta aos seus pensamentos e trabalhando esses pensamentos, né? Inclusive os pensamentos sobre procrastinação, tá? Mas quando você fizer isso com constância, quando você trabalhar os seus pensamentos, trabalhar a sua vibração com constância e começar a colher os frutos disso aí, né, na sua experiência, começar a perceber a diferença na sua própria experiência, você vai aprender a tirar o peso que esse comportamento carrega e vai começar a olhar para a bênção que ele nesse momento que você não está preparada para agir.
né? Então, na verdade, é a sabedoria do seu corpo, né, de não agir aí antes de você estar vibracionalmente preparado e forte para as consequências da sua ação, tá bom? Então, era isso que eu tinha para compartilhar hoje. Espero que você tenha curtido, espero que tenha feito sentido para você, tá? Se você não me segue aí nas redes, aproveita para me seguir no YouTube, no Instagram, no Facebook, LinkedIn, tá? Fernanda Felan, Produtividade Cíclica, é só colocar aí que você vai encontrar bastante conteúdo sobre produtividade, sobre ciclo menstrual, né? Sobre vibração também, tá? Aproveita para compartilhar com uma amiga sua se isso fez sentido para você. Passa esse vídeo para ela. Vamos criar aí uma comunidade de mulheres conscientes do seu ciclo, conscientes do seu corpo e que realmente colocam esse conhecimento em prática no dia a dia. Tá bom? Beleza? Lembre-se sempre que a sua TPM é a sua grande oportunidade de autoconhecimento. Seja amiga da sua TPM. Tchau, tchau.